Olá você, hoje é domingo, dia 27 de outubro do ano de 2024, finalmente estamos no final do mês e o nosso tema de estudo de hoje é o contexto do encontro. Quantos de nós já pensaram em se encontrar com Jesus? E eu pergunto a você, o que você faria? O que você diria a Jesus se você tivesse a chance de se encontrar com Ele? Deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho mais, dar glórias a Deus e, se você puder, compartilhe esse vídeo também para que possa alcançar outras pessoas, para que elas também encontrem Jesus. Tem esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Então vamos lá? Hoje, o contexto do encontro. Vamos ler João capítulo 4, versos 1 a 4. Vamos estudar então esse texto. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava muitos discípulos, aliás, mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho, José. Os fariseus eles descobriram que Jesus tinha se tornado muito importante. Jesus agora estava eclipsando o ministério de João Batista, e eles já não gostavam de João Batista. Vocês lembram que quando João começou a pregar e preparar o caminho para o Senhor, os fariseus mandaram pessoas para observar João. Perguntar, João, quem é você? Quem você pensa que é para pregar aí um evangelho, para falar de batismo, de recomeço, de perdão de pecados? Quem é você, João? João então responde, olha, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu sou a pessoa que veio preparar o caminho do Senhor, a voz que clama no deserto. Essa era a função de João. E agora Jesus estava resplandecendo, o ministério de Jesus estava começando a crescer, a se expandir, as pessoas estavam sendo curadas, os milagres estavam acontecendo, a mensagem do reino de Deus estava sendo pregado e anunciado, e os fariseus ficaram ainda com mais inveja desse Jesus que estava deixando João para trás. João já era difícil, agora Jesus era um novo adversário para eles. E eles não queriam dessa dor de cabeça. E Jesus ainda teve o problema de enfrentar também a inveja dos discípulos de João, que também estavam desgostosos com essa situação. João era alguém especial, era um mestre de Israel, mas Jesus estava deixando ele para trás. Quem era esse Jesus? No meio desse conflito, é que Jesus então deixa a Judéia e vai para a Galiléia. Os judeus geralmente dariam uma volta por Samaria, para poder não passar por aquele caminho, para entrar em contato com aquelas pessoas que eles consideravam pessoas rejeitadas, pessoas que eles não perderiam o tempo deles conversando, dialogando, ter qualquer tipo de socialização. No máximo, um pouco de comércio, que eles podiam comprar e vender, mas não entrar em realmente contato. Para eles, estar com o samaritano seria impuro. E eu penso nesse sentido, quantas pessoas nós também julgamos, não é verdade? Pessoas que nós achamos que são impuras, pessoas que são pecadoras, que nós deixamos de lado porque achamos que somos melhores do que elas, porque estamos na igreja, porque devolvemos nosso dízimo, ofertas, porque temos cargos, porque somos, ou melhor, nos consideramos importantes. Será que não fazemos a mesma coisa que esses judeus? Será que também não tratamos as pessoas com preconceito? Nós colocamos elas de lado quando deveríamos estar amando e levando o evangelho de Deus? Sabe qual foi a resposta de Jesus para todo esse preconceito? Jesus pisou nesse preconceito, literalmente ele pisou nesse preconceito. Ele foi até a cidade dos samaritanos, ele passou por lá e ele não considerou ninguém impuro. Pelo contrário, ele levou a mensagem dele, a mensagem do evangelho de Deus a essas pessoas. E ali nos diz, nos versos 5 a 9, vamos ler qual foi a reação de Jesus ao conversar então, ao estar no poço, né, e conversar ali com a samaritana, que é uma pessoa que aparece para a gente agora a partir do versículo 5. Vamos ler então do versículo 5 ao 9. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de José, que Jacó, aliás, dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Lembra que eu falei? Socialização não podia, mas comércio podia. E esse era o contexto dos discípulos também. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Veja amigo, veja amiga, veja meu irmão, minha irmã, como as coisas são, né?
Jesus, ele não estava vendo um samaritano, uma samaritana. Ele estava vendo um filho de Deus. Uma pessoa especial que precisava dele. Uma pessoa que se questionou, poxa, mas quem que é esse homem aí que está falando comigo? Eu sou um samaritano, eu sou uma samaritana. Ele não pode ficar falando comigo assim, não pode ficar pedindo as coisas para mim. Mas vejam, Jesus estava numa situação também difícil. Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. E como homem, ele estava com sede. Ele estava com fome. Ele estava cansado. Às vezes a gente pensa, poxa, Deus, Jesus, será que Jesus entende os nossos sentimentos, né? Ele entende. Ele passou por tudo que nós passamos. Ainda que com a natureza perfeita, sem pecado, ele passou por tudo que nós passamos. Por todas as dificuldades, porque o corpo de Jesus era como o nosso corpo, frágil, né? Sedento por água. E Jesus então olha para aquela mulher e ele pede água. Uma coisa tão simples, né? Para as pessoas do deserto, para as pessoas que viviam naquelas regiões e para algumas pessoas que vivem lá hoje, se você pedir água no deserto para um muçulmano, para um árabe, gente, ele vai desviar do caminho dele e vai te dar água. Água é ouro, água é riqueza, água é vida. Nós seres humanos somos feitos, né, de água e barro. Nós somos a maior parte do nosso corpo de água. Então, assim, a água é essencial. E negar água é um crime, é um pecado muito grande. E esse era o contexto que eles viviam. Mesmo assim, aquela mulher estranhou e ela ficou, poxa, e aí, o que eu faço? Será que eu dou água? Será que eu não dou água? Essa pessoa é um estranho. E uma coisa que também me chamou a atenção é que, apesar de ser meio-dia, uma hora muito difícil, uma hora do calor muito forte, aquela mulher não prestou atenção que Jesus estava ali. Até o momento que Jesus pede água para ela. Aí, de repente, ela, opa, peraí, quem está falando comigo? E ela viu uma pessoa, um judeu, falando com ela e pedindo uma coisa tão simples, tão básica, que é a água. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, às vezes a gente cria tabus, preconceitos, né? Vamos fechando a nossa lição de hoje, para impedir que as pessoas recebam o Evangelho de Deus. Eu peço a você nesse momento, não tenha preconceitos. Não crie tabus, ideias fixas sobre as pessoas. Veja cada pessoa como um filho de Deus, que precisa da presença de Deus, precisa dele na sua vida. Seja você uma luz, assim como João Batista, que você diminua e que Jesus cresça. E quando as pessoas precisarem de água, dê a elas a água da vida. Apresente Jesus. Esse é um grande ensinamento que nós temos aqui. Quebre preconceito, quebre as barreiras, seja quem for a pessoa. Seja uma pessoa negra, branca, seja uma pessoa rica, seja uma pessoa pobre, heterossexual, homossexual, não importa o gênero que a pessoa se identifique. Todo ser humano é um filho de Deus. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, que possamos apresentar Jesus ao mundo, que possamos resplandecer e que todos os preconceitos e barreiras que temos no nosso coração sejam derribados, destruídos, caem por terra pelo amor e a misericórdia de Deus. Que possamos levar Jesus ao mundo como o grande Senhor e Salvador da raça humana, do ser humano. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, Jesus te ama e está aí ao seu lado. E amanhã teremos nosso encontro para continuar essa conversa sobre a mulher samaritana, especificamente sobre essa mulher, a mulher samaritana. Não deixe de dar o seu like e compartilhar o nosso vídeo, para que possamos aí construir mais conteúdo e termos mais relacionamento com Jesus. Deixe que Jesus transforme vidas. Seja você também um pequeno João, que se torna cada vez menor e Jesus cada vez maior. Até amanhã.